Café com Kardec, sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece o nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, curtam, deixe os comentários, sugestões de vídeos e também aproveite todo o conteúdo já disponibilizado e acesse os vídeos anteriores, porque um vídeo sempre está correlacionado com o outro, é um material de estudo muito bacana que a gente prepara com muito carinho para todos vocês. Então hoje, dando sequência nos nossos estudos, hoje vamos falar sobre alma e espírito. A alma sendo o elemento mais importante para compreender o espiritismo. Ô João, então o que se entendia por alma na época de Allan Kardec? Então, para a gente perceber que Kardec ele se preocupa muito com essa questão, né, de poder dizer ao leitor das suas obras exatamente ao que ele está tentando se referir, ele vai discutir sobre essa questão do significado que a palavra alma tinha na época, já na introdução do Livro dos Espíritos, lá na segunda parte. Tá? Então, quando nós lemos a introdução, nós verificamos que existiam aí três conceitos principais, três significados principais para a palavra alma na época do Kardec. Tá? Então, o primeiro significado seria o significado do materialismo, onde coloca a alma como sendo o princípio da vida orgânica. E que aí, com a morte do corpo, né, ela também não existiria mais, porque ela só dá vida. Então ela não teria uma sobrevivência após a morte do corpo, ela não teria uma individualidade, nada disso. Ela só daria vida ao corpo. Então ela seria efeito e não causa, tá certo? E existe também um outro significado, que também não vai ser o significado que Kardec vai usar como principal para a alma, que é uma variedade do panteísmo, que considera, sim, a alma como princípio de inteligência, não mais como princípio de vida orgânica, como considera o materialismo. Porém, essa alma, ela não conserva a sua individualidade dentro dessa visão do panteísmo, né? Na verdade, nós teríamos um todo universal, que seria Deus. O corpo, então, né, ele absorveria uma fração desse todo universal, uma fração de Deus, viveria e com a morte dele, essa alma voltaria à sua origem, não teria individualidade, se misturaria novamente, como uma gota se mistura ao oceano, né, perdendo individualidade e, consequentemente, perdendo também consciência de si. E existe também o sentido do espiritualismo, que é o principal significado que Kardec vai utilizar quando se fala em alma nas suas obras. Que seria o quê? Dentro desse conceito do espiritualismo. A alma como sendo um ser moral, distinto e independente da matéria. Então, a ideia é que existe algo além da matéria, princípio da inteligência, mas que com a morte do corpo, diferente do panteísmo, ela não se mistura num todo e perde a sua individualidade. Dentro dessa visão espiritualista, a alma conserva a sua individualidade, conserva, consequentemente, a consciência de si. Tá certo? Então é esse significado, o principal significado de alma nas obras de Allan Kardec. E qual é o conceito, então? Como que ele define essa palavra alma nas suas obras, enfim? Como que ele traz isso para nós, a colocação? Então, além desse conceito principal do espiritualismo que ele já discute na introdução, existem outros dois significados para a alma que nós vamos encontrar nas obras dele. Que seria o significado de alma como o espírito, né, contendo o perispírito, e o significado também de alma como espírito encarnado, que é o que ele vai trazer lá no item 134 do Livro dos Espíritos, quando há lá a pergunta o que é a alma, e a resposta é um espírito encarnado. E aí, quando nós lemos nas suas obras alma, a única referência que a gente faz é que ele está falando de alma, ele está querendo se referir a espírito encarnado, e não é assim. É preciso que no contexto da leitura, né, dos textos de Kardec que nós estamos lendo e de outros também espíritas, nós possamos entender o que aquela palavra alma lá está querendo assumir. Se é simplesmente o princípio inteligente,
se seria o princípio inteligente associado ao perispírito ou se seria o espírito encarnado, ligado ao corpo, vivendo no mundo corporal. E essa questão de você conhecer a obra na qual você está estudando reflete muito na maneira como nós entendemos o real significado daquilo. Sim. Quando nós pegamos vários tradutores, cada um coloca ali a sua maneira de enxergar aquilo. Quando nós pegamos um livro da FEB, por exemplo, e a citação vem do livro dos médiuns, e fazemos uma correlação com o livro da LAC, traduzido por Herculano Pires, nós notamos que a FEB usa alma como pensamento e já Herculano, na sua tradução, usa alma como inteligência. É uma tremenda diferença. Sim, né? Porque se a gente considera que o pensamento é um atributo da alma e a gente considera que alma é igual a pensamento, nós damos o braço a torcer para os materialistas, né? Exatamente. Que consideram que o pensamento é o excremento do cérebro, no caso, né? Uma produção do cérebro, e aí poderia se dizer, já que alma é pensamento, exatamente, que alma é algo produzido pelo cérebro. Exatamente. E na verdade não é essa a correlação, né? Então esse trecho, acho que bacana a gente citar, né, onde se encontra, é no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, item 51, em que um trechinho vai ter essa diferença de tradução entre a tradução da FEB, do Milon Ribeiro, e a tradução da LAC, do Herculano Pires. Exatamente. E o mesmo acontece com a palavra espírito, como você citou anteriormente. O significado da palavra com a letra maiúscula, tanto com a letra minúscula, muitas pessoas leem e acham que é a mesma coisa e não é. Tem uma diferença e nós precisamos então saber qual a diferença dessa palavra. Entendendo a palavra espírita no conceito minúsculo como o princípio inteligente do universo, não é mesmo? E já a palavra espírito com a letra maiúscula seria o espírito já em evolução. O espírito já, o princípio inteligente individualizado do ser humano, né? Como nós, por Exatamente. exemplo. Nós, parte de tudo, já com a inteligência, buscando a evolução. Sim. Não sei, é um sentido totalmente diferente. Sim. E às vezes a gente se pega naquela palavra ali e não entende e acha que é tudo a mesma coisa. Coisa. Percebe essa diferença simplesmente na inscrição da letra E. Exatamente. Né? É algo sutil, mas que é preciso se atentar. Né? E toda a questão também da tradução da França, do século XVIII para o século XIX, da época que tudo se passa, o contexto, a linguagem é muito diferente da nossa agora. Então, quando estuda as obras de Allan Kardec, a gente precisa ter um cuidado muito grande com tudo isso. Com certeza, né? A gente vai ver que a palavra espírito com letra minúscula, ela foi escrita praticamente em toda a primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, apenas para ele se referir mesmo de maneira geral a esse princípio de inteligência que, unindo com a matéria, né, produz a criação inteligente. Nossa. E aí depois dele usando o Espírito com letra maiúscula, né, na sequência a partir da segunda parte do Livro dos Espíritos, realmente para se referir à alma humana, ao princípio inteligente já individualizado, já portador das faculdades humanas em desenvolvimento. É muito interessante todo esse contexto, toda essa análise, o quanto é importante estudar o Espiritismo, né? E todas as dificuldades que nós encontramos dentro desse estudo, né? Com certeza. A todo momento nós estamos ali buscando, e como nós escutamos muito dentro do meio espírita, tirar o espírito da letra, né? Tentar chegar ao máximo próximo daquilo que o tradutor coloca e o que Allan Kardec também queria nos dizer sobre aquilo. Então, ficar buscando a fundo o real sentido de todas as palavras é o que melhora muito o nosso estudo e o compreender Allan Kardec, né? Dentro de todo esse sistema que é colocado para nós. Bom, diante disso, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, que vocês compartilhem os nossos vídeos
E assim nós encerramos hoje a nossa breve reflexão sobre alma e espírito, e nós voltaremos ainda com outros vídeos que eu tenho certeza que vai retomar a esse nosso encontro de hoje, tá? Então fica um forte abraço e até um próximo vídeo.